Glória a Deus, mais um episódio do podcast Pode Transbordar. O alvo é testemunhar o favor de Deus nos negócios, na carreira, onde Deus nos plantou. E através da nossa história, transferir glória para Deus. No final, o alvo é que você que está aqui assistindo possa crer que se Deus fez na vida de todo mundo que está passando por aqui, vai fazer na sua também. Vai te usar onde você está, vai falar com você, vai te direcionar. E eu estou aqui como um instrumento nas mãos de Deus para cooperar naquilo que Ele me chamou, para edificar aqueles que Ele me cerca, para crerem e desfrutarem de tudo isso. E hoje estou aqui com um querido irmão, abençoado, extremamente favorecido, amado, Fernando Paolo. Muito bom receber você aqui, meu querido. Seja bem-vindo. Obrigado, pastor. É com muita honra e gratidão que eu estou aqui para testemunhar do quanto Deus tem feito na minha vida, Amém. o quanto a igreja, vocês pastores, são influência e referência para eu poder estar aqui hoje. Aleluia. Testemunhando que sou favorecido mesmo, sou abençoado, sou mimado pelo Senhor em várias áreas da minha vida e muito grato. Amém, amém. Estava falando para ele aqui antes da gravação que até a lista de quem eu vou convidar eu oro, para Deus confirmar, né? E eu não só aqui no podcast, mas no Seminário dos Empreendedores Radicais também da mesma forma, que é um evento que a gente já fez 10 edições. Trabalho com os empresários, existe há 14 anos, os empreendedores radicais. E na última edição também fiz o convite para você estar lá testemunhando. Seu testemunho foi muito precioso, recebi muitos testemunhos do seu testemunho. E eu queria que hoje aqui, com mais tempo, porque a pressão lá é grande, pegar o microfone de frente de todo mundo lá e ter 10 minutos para falar, que no final acho que você gastou uns 14, mas a pressão é grande porque você tem que sintetizar muito ali, né? E a pressão. Então hoje aqui mais espontâneo, mais aberto, eu quero que você tenha total liberdade de pôr para fora as riquezas, os tesouros que estão aí no seu coração. Amém, meu querido? Então, se apresenta para todo mundo. Quem é o Fernando que vai falar para eles aqui e ser usado por Deus para inspirá-los hoje? Então, bom dia para vocês. Eu sou Fernando Paolo, casado com a Aline, pai da Cecília, pai do Felipe e pai do João, médico, cirurgião plástico e cristão, crente já há 14 anos. Eu falo que por um longo período da minha vida eu conhecia Deus, mas não era nessa intimidade que hoje eu tenho de revelação. E louvo demais, assim, a minha gratidão é enorme a Deus por um dia ter me escolhido para se apresentar a mim e conquistar. Porque eu, lá no nosso evento, né, do Empreendedores, teve uma frase que me marcou esse ano inteiro, depois daquele momento. Que eu fui falar assim que Deus me pediu o meu coração. Mas no meio da frase eu tive que interrompê-la, porque Deus não me pediu nada. Ele estava na minha porta. Eu precisei apenas abrir meu coração. Aleluia. Ele entrou, ele conquistou, ele fez morada, ele mudou a minha história, ele me deu favor, alegria, paz, descanso, presentes que eu não posso enumerar, mas foi tudo ele. Ele faz tudo. Ele só pede, abra a porta. Aleluia. E eu sou um abençoado que decidiu um dia conhecer Jesus. Um dia, ao pisar na minha primeira vez em uma igreja evangélica, eu ganhei o meu primeiro presente evangélico, uma Bíblia. E nunca tinha parado para lê-la. E foi algo espetacular, porque ao ouvir a primeira pregação de um pastor na minha vida, presencial, eu o desafiei várias vezes. Eu desafiei quem era aquele homem falando de Deus para mim. E naquela situação, com a Bíblia na mão, eu passei a querer confrontá-lo se tudo que ele falava era verdade. E ao abrir a Bíblia e percorrer durante a pregação, me surpreendia todos os momentos que tudo estava ali. Falei, como? Não é possível que essa pessoa está falando tudo isso e isso é verdade. Então eu precisei, por 30 anos, eu tive conceitos na minha vida
que hoje, há 14, eu venho quebrando. Mas foi fruto de... Eu tenho certeza que minha família, tudo que eu vivenciei, foi para a glória de Deus. Amém. É uma história que faz parte para poder engrandecer o quanto ele foi maravilhoso na minha vida. Porque estar hoje falando de Deus nunca passou na minha cabeça, nunca foi ensinado, nunca foi ministrado, nunca pisei numa célula kids, nunca... a parte religiosa na minha vida foi o ensino religioso nos meus estudos no começo, né? Então, assim, talvez até a 4ª série. É. E meus pais são pessoas que me amam muito, eu honro muito eles e, assim, sou muito grato com toda a dedicação que eles tiveram pela minha vida, porque me ensinaram muito bem. Sempre ministraram a importância de Deus na minha vida, sempre criaram hábitos religiosos, mas como um adolescente e posteriormente como uma vida adulta, eu não priorizei isso como propósito, como vida, como base do meu ensinamento. E eu construí uma vida buscando conquistar o mundo, porque meu pai me deixou essa herança de como conquistar o mundo, como enfrentar o mundo, como desfrutar dos prazeres do mundo, como tentar ser alguém. Só que tudo isso é uma prisão para roubar o seu coração. Puxa vida. Olha, uma das coisas que eu oro também em cada episódio aqui, porque depois eu tenho uma missão, depois de gravar eu tenho que ir ali, a gente produz uma capa, um título para postar, aí eu oro, Senhor, qual que vai ser o tema desse episódio? E particularmente contigo, sabendo até também do que você compartilha, dentro do seu testemunho, do livro que você escreveu, eu quero que depois você fale dele, Deus falou algo comigo, a verdadeira vida plena. Verdadeira vida plena. E eu tô com esse negócio na cabeça. Amém. Aí eu fiquei, será que se me perguntar o que é a verdadeira vida plena, eu consigo responder? Falei, eu não tenho que responder agora certo, eu vou perguntar. Então eu quero perguntar para você, porque, como você mesmo disse, e por ter até tido essa formação de medicina, o que normalmente, até pela proporção, é uma porção muito pequena da população que é desprovido financeiramente que consegue formar em medicina. Vai depender de uma série de fatores. Então, normalmente, tem um cenário, entre aspas, assim, que favorece essa direção no aspecto de ter um apoio, de ter um subsídio, de ter a tranquilidade de conseguir focar numa carreira, para ter uma carreira que exige tanto quanto a medicina. Mas que para muitos é um alvo, né? E é um sinal de sucesso. Fulano é médico. Ele tem o sucesso, ele é médico. E eu quero perguntar para um médico que teve, né, a oportunidade de formar, atuar na medicina e tem uma carreira abençoada. Para você, o que é uma vida plena? Amém. Eu falo que a plenitude, hoje ela é manifesta na minha vida. Eu sou testemunho. Eu posso te dizer, assim como eu disse esses dias para um pastor, eu não troco a minha vida por ninguém assim de coração dizendo aberto. Eu sou um pai que foi muito, mas muito abençoado por Deus. Eu tenho uma grande história de paternidade, de dificuldades na paternidade e que a paternidade foi Deus me conquistando. Então, Deus tem em cada filho uma história muito clara na minha vida para alcançar o plano dele. Então, eu sou muito pleno como pai. Eu sou muito pleno como marido. Eu poderia ter errado muito na vida, falo muito isso para minha esposa, ela fala, não, você é muito bom, desde quando eu te conheci, ela já me conhece há 20 anos, eu falo, não, você não conhece nenhum pedaço da minha carne, mas Cristo sabe o quanto Ele me sustentou para conduzir um casamento perfeito. Eu e minha esposa, eu posso testemunhar junto com ela, nós somos plenamente felizes em 100% de uma possibilidade de um casamento. Ela é minha metade, eu a amo numa magnitude que só ela sabe. E eu sei o quanto ela me ama numa magnitude que só Deus sabe. E somos muito plenos em todas as áreas, em intimidade, em conversa. E temos batalhas, mas assim, são simples demais. Simples demais. Incomparavelmente Então, eu menores, digo né, do que que o desfrute. poder falar que assim, essa plenitude de vida ela só começa porque existe uma plenitude de alma e espírito em Deus. Aleluia. Porque a sabedoria vem dele.
E eu olho para todas essas coisas hoje, eu falo que foi ele que ajudou a construir, ele que foi modelando, colocando em seu devido lugar, sua devida importância. Então, hoje eu sei a devida importância do que Deus é maior na minha vida. E eu explico, às vezes, para minha esposa, ela fala assim, então nosso casamento é muito bom por causa de Deus. Eu falo, sem ele talvez não seria tão perfeito. Talvez sem ele teria muitas falhas e erros, e talvez teríamos consequências gravíssimas disso. Então ele é a base, mas ele me deu um casamento perfeito, que eu nunca poderia ter sonhado. Eu passei uma história familiar onde meus pais sempre discutiam separação. Em nome de Jesus, nunca separaram e nunca vão. Amém. Eles são um testemunho que é possível firmar. Amém. Mas em termos... Mas que geram insegurança. No jejum da língua, das palavras, sempre existiu neles a palavra da separação, que um ia viajar, um ia nos abandonar. Isso é terrível. Deixou um legado de dificuldade de casamento, que casamento é algo difícil. E eu testemunho do contrário. Casamento é maravilhoso. Aleluia. Casamento é a melhor coisa da sua vida. É a maior decisão que Deus vai te fazer e acompanhar você. Mas eu não era sábio no momento que eu casei. Por um período de 4 meses, eu larguei a minha esposa para tentar viver um pouco do mundo. Namoro, né? A gente vinha num ciclo de namoro longo, de quase 5 anos. E eu mudando de cidade, e ela fala que deu um surto, né? Eu larguei-a. Mas eu falo que esse momento eu não tinha Deus. Então essa era a minha natureza. Eu conhecia Deus, mas ele não habitava em mim. E assim que eu casei, um dos primeiros convites quando eu cheguei em Goiânia foi entrar na igreja. E foi quando eu recebi a minha Bíblia, e foi quando eu decidi conhecer Jesus. E naquele momento, Jesus aos poucos foi se apresentando a mim, e me conquistando, me transformando, mudando a minha história, me dando um casamento sólido, me dando hábitos seguros, saudáveis, me mostrando os propósitos de ter plenitude na vida. Amém. Então hoje eu sou pleno como família, como pai, e também no trabalho. Como eu sou pleno como um médico que talvez almejava posições, conquistas, coisas, mas hoje eu sou pleno de saber que eu consigo servir a Deus lá no meu ambiente. Eu consigo ser o ajudador de vidas, transformador de histórias, graças a Deus. A mão dele em todas as situações, porque sozinho eu não sou capaz. Amém. Você está respondendo aqui, Senhor, esse é um assunto profundo demais, vida plena. Porque muita gente ele projeta felicidade baseado em realizações. Então, quando eu formar, eu vou ser feliz. Quando eu casar, eu vou ser feliz. Quando eu tiver filho, eu vou ser feliz. Só que quando a gente condiciona a vida plena baseado em qualquer que seja as coisas que não Cristo, qual que é o risco? De frustrar. E de chegar e falar, puxa vida, eu achei que era o casamento, só pelo casamento que me deixaria feliz. Mas o casamento sem Cristo não tem esse poder. Eu achei que era os filhos que me deixaria feliz, mas ter os filhos sem ter Cristo não vai ser toda essa felicidade. A carreira, né, formar, ter uma carreira, ganhar dinheiro ou ter uma empresa bem-sucedida que me faria feliz. Mas a verdadeira plenitude é ter Cristo junto com todas as coisas. Amém. Né? Então, olhando para você, Fernando, uma palavra que eu lembro aqui, né, que uma vez o pastor Naor compartilhou, falando o que é uma vida plena. Porque agora esse daqui está ecoando aqui no meu coração. O pastor Naor, ele falou algo, olha, uma vida plena é uma vida que não está faltando nada. Amém. Falta nada. Você já é o mais feliz que é possível ser feliz. Não está projetando felicidade para frente. Não, quando tal coisa acontecer. Mas tem um momento na vida que a gente, querendo ou não, acho que Deus até permite isso, né? A gente erra condicionando felicidade com coisas, realizações e tal. Sabendo de você, até por causa desse time, você formou com quantos anos? Formei com 23 anos. 23, e converteu aos 30. Então, nesse intervalo de tempo, você encontrou a felicidade por ter formado? Por ter, né, a carreira está sendo estruturada? Como que você lidou com essa conquista do diploma, da carreira, e o alvo, né, de ser feliz? A carreira, pastor, ela é muito importante para você ter um propósito de como viver no mundo. Então você vai tomar uma decisão, e ao longo dessa fase de juventude, né,
E eu digo, talvez a minha decisão, eu nem sei quando eu decidi ser médico, porque eu sou filho de médico. Eu sou o primogênito do lado da minha casa. Então, meu pai, médico pediatra, era. Eu acho que ele nunca me perguntou o que vai ser, né? Ele foi automático. Eu entrei numa escola que era o curso mais cobiçado, e eu sempre amei desafios, sempre busquei grandes desafios, sempre lutei para estar entre os melhores. Então, e falo que Deus me conta essa bênção porque sempre veio de mim, não é uma facilidade, não é um dom de conquista, de esforço. Não, era algo que foi fácil para mim, não foi difícil, claro, concentrado, e graças a um pai que me deu exemplo nessa direção muito, um grande trabalhador, um grande servo, lutando muito pela sua família. E ao entrar na profissão, foi uma porta que Deus me deu de direção do que fazer nessa vida. E meu pai deixou um grande legado na minha vida nesse ponto. No Covid, eu guardei um testemunho muito impactante de quem foi ele como pediatra. Ele quase faleceu, ficou 45 dias internado no UTI, e eu estava um dia no hospital, que foi dele, que ele construiu, e nesse dia eu encontrei uma pessoa aleatória que estava internado lá no hospital, e ela me perguntou, uma senhora, como que estava meu pai, né? Falei, estava internado, enfrentando, saindo, tentando lutar para vencer a doença na UTI. E naquele dia ela falou assim para mim que marcou muito. Ela falou assim, eu todos os dias da minha vida, eu ajoelho pela vida do seu pai. Uau. Quando ficou sabendo que ele estava internado. E eu falei, amém. Ele falou assim, ele salvou a vida do meu filho. Isso não tem preço. Isso mudou a minha história. Então eu entro na oração por isso, né, por ele. E um dia eu falei para ele estava lá internado, eu falei, olha, eu encontrei uma pessoa que você não conhece, mas o senhor mudou a história dela, você salvou a vida do filho dela, e ela está aqui orando por você, assim como nós estamos intercedendo. Então, muito orar, né? Deus ouve, Deus tirou ele daquele processo. Aleluia. E assim, ali também me marcou, porque é um impacto de ser médico. Médico é um ajudador de pessoas. Nós não mudamos a história de ninguém. Nós estamos simplesmente para cooperar para o bem, para interromper o mal isso que mesmo açoitou a vida de alguém. E alguns crentes, talvez você está assistindo com esse equívoco de fé, né? Uma crença equivocada. Não, eu não vou ajudar Deus, eu estou precisando de uma cura, eu não vou tomar remédio. Porque se eu crer que Deus cura, eu não vou usar artifícios naturais. Não, presta atenção, a medicina, a ciência, tudo que é contra o mal é a favor de Deus. Então, eu, particularmente, eu sou suspeito de falar, já fiz 5 cirurgias. Oh, Deus. E tomo remédio. Então, por quê? Porque eu creio que Deus deu sabedoria para o homem para cuidar da vida, para preservar a vida. Mas, eu fiz a pergunta que eu fiz porque não tem jeito, né? A gente não esquece de algumas coisas. Eu lembro de 2, particularmente, casos de pessoas próximas que gastaram muita energia para formar em medicina, por causa que era uma profissão que dava muito dinheiro. E não com esse olhar de que eu vou ser uma ferramenta para preservar a vida, eu vou cooperar para lutar contra o mal, mas é porque paga bem e dá muito dinheiro e tal. E os 2, que eles nem se conhecem, no final eu os vi assim, muito frustrados, porque eles estavam ganhando dinheiro, mas não tinham entendido o propósito. Então, olhando para essa vida plena, eu vou tentar resumir sua resposta dessa forma, né? Que quando você entende o propósito daquilo que Deus colocou nas suas mãos, você entende que é muito maior do que o que ele gera de forma natural. Porque tem uma recompensa natural, mas ela acaba, você pode consumir ela. Então você faz algo ali na sua profissão, você vai ganhar um salário por isso, ou um pagamento, mas se você gastar, daqui a pouco acabou. Mas quando você cumpre um propósito, você acumula uma recompensa, que aí a Bíblia diz que a traça, a ferrugem, o ladrão não tem acesso. E nem você não vai dar conta de gastar tudo. E quando você entende esse propósito, aí essa vida plena, esse senso de realização. Estou saindo de casa não é para ganhar dinheiro. Estou saindo de casa não é por causa da minha profissão, que eu tenho horário para chegar, eu tenho compromisso. Estou saindo de casa para cumprir o propósito de Deus através da minha profissão. Precioso isso, né? Você entender isso é muito precioso. E agora, no dia 12 de setembro, eu vou realizar o workshop Revolução dos Negócios. Você que quer, junto comigo, desenvolver um plano bem claro
para você direcionar os seus negócios, poder estruturá-lo, diagnosticar tudo que precisa ser revolucionado e também ali perpetuar o seu negócio que foi multiplicado pela força de Deus, mas dentro desse planejamento. Faça a sua inscrição, o link está aqui na descrição desse vídeo e vem junto comigo revolucionar. Só que na especialidade, inclusive, que você atua, cirurgia plástica, é claro que não vou me deter aqui na parte técnica, você vai ter uma parte corretiva, de repente a pessoa queimou, tem que fazer uma cirurgia, você vai ter uma parte ali de necessidade, mas você vai ter uma parte também estética, da autoestima, da pessoa querendo corrigir algo para melhorar, né, a maneira como ela se vê. E já sei do seu testemunho, eu quero que você fale isso. Como que Deus usa você para não apenas através da medicina e da cirurgia ou corretiva ou para melhorar, mas para levar a pessoa a ter uma vida plena, indiferente do corpo, né? Mas como você mesmo disse, né? Porque a alma e o espírito é pleno. Eu tenho que começar falando essa resposta agradecendo e honrando o pastor Aloísio, porque ele tem um grande chamado de líder. E eu hoje posso dizer que eu tenho aprendido com o seu discipulado, com as suas palavras, com as suas ministrações. Eu vim de outro ministério e foi uma bela coincidência sentar aqui na igreja e começar a desfrutar do pastor Luiz, que eu não o conhecia. Eu o conheci na primeira pregação. E o ministério dele de constituir cada membro um sacerdote me abriu a mente para a importância de receber todo o conhecimento que vem de Deus. Eu sou um apaixonado pela palavra. E esse dom de mestre estimulou esse crescimento dentro da minha área profissional. E quando eu lembrei do cursão, né? Então, quando eu fiz o cursão, que falou que nós éramos um ser triúno, o pastor ainda pregava muito sobre isso na minha época aqui. E aí eu fui entendendo uma transformação na minha carreira profissional como médico. Eu era médico, eu era cirurgião, recém-cirurgião plástico. Converti 2 anos depois de ser cirurgião plástico. Mas no meu plano inicial não tinha nada que eu falaria de Deus dentro do meu ambiente. Pelo contrário, dentro da igreja, no começo, eu tinha um grande conflito a resolver. Como falar da vaidade? Como falar do lado que você não pode, que isso faz mal, que buscar isso faz muito mal para a sua vida. Mas Deus foi dando muitas direções. Eu falo que não foi homens, foi dentro da minha carreira, dentro da minha profissão, lidando com histórias, descobrindo situações, enfrentando situações, adversidades, até dar cada dia mais um pouquinho de unção e nessa plenitude de como cuidar de pessoas. Então, a clareza de apresentar para cada um o seu problema, isso abre os olhos de todo mundo. Então, eu falo que algo magnífico é você descobrir como está a sua situação. Primeiro que, como médico, nós fazemos diagnóstico. Então, eu não estou dando a minha opinião. Meu papel é ajudá-lo a fazer o diagnóstico correto, como está a sua saúde. E eu me deparo com várias e várias pessoas desejando comprar algo de beleza, onde eu não estou lá para dar beleza, eu estou lá para ajudar a restaurar a saúde dela que foi perdida ao longo dos anos, por causa de uma maternidade, por causa de maus hábitos, de prazeres que ela não quer achar que é pecado. Eu falo que a glutonaria está do lado da bebedeira por algum propósito. Porque condenar o alcoólatra é fácil, mas condenar o glutão é difícil. Mas quase todos os problemas de contorno corporal que eu me deparo no dia a dia, a batalha é da pessoa com ela mesma. Porque talvez eu vejo maridos falam, vamos para academia, faz uma dieta. E eu falo para o marido lá na consulta assim, tem quanto tempo que você fala isso para ela ou ela fala isso para você? E a maioria são anos e anos. Aí eu olho para o outro e falo assim, então espera, esse momento aqui é só um grito por socorro de alguém que está desesperado por uma melhora e não consegue sozinho. E eu sou o ajudador, aquele plantado naquele lugar para tentar falar assim, como ajudar essa pessoa nos limites, né? No que é real, do que é fictício, no que é sonho, do que não... Lidar com o sonho das pessoas é algo dificílimo.
talvez seja a batalha mais difícil de uma cirurgia plástica, porque o sonho nunca é real. Todos queremos coisas, buscamos, doutor Fernando é um homem de Deus, ele prega a palavra, é evangélico, é crente, eu vou lá. Porque eu também tenho essa percepção, meu ambiente é ungido, abençoado, eu louvo a Deus, eu declaro palavras de bênção todos os dias naquele local, eu fui transformado a orar pelas minhas pacientes, a interceder antes de cada cirurgia, a louvar, a meditar algo de Deus para poder falar para ela, para trazer conforto, trazer sabedoria, mas toda a construção foi planejada debaixo de uma unção de Deus. Amém. Então, eu falo que eu não posso nunca usar o nome de Deus em vão, porque Deus é grandioso demais para poder precisar da medicina, precisar da cirurgia plástica, ou precisar do Fernando. Então, eu simplesmente tenho que tentar ser um instrumento. A mão de Deus agindo na sua plenitude, por o meu coração que Ele conquistou em cada pessoa, em cada sonho. Então, às vezes, eu tenho que ser duro, e as pessoas não estão preparadas para ouvir uma palavra dura. Às vezes eu tenho que exortar, as pessoas não estão preparadas para ouvir a exortação, mas sempre em amor. Eu tenho pacientes que às vezes saem chorando. E a minha esposa chega em casa, Fernando, você está louco? Ela não pagou uma consulta para receber aquilo. E eu sofro, porque eu também não queria fazer aquilo. Mas eu sei que Deus que habita em mim, era necessário aquilo. Porque a percepção até você era fluindo na unção, porque você tocou nesse ponto da unção, né? Uma capacitação sobrenatural do alto. Ninguém decide ser cirurgião e já sai fazendo cirurgia. Ele tem que se capacitar para isso, tem que estudar e muito, até que ele se torne um cirurgião. Mas a unção é essa formação completa que você nem sabe que tem. E simplesmente Deus te usa. Aí você fala, ninguém vai receber uma unção para virar cirurgião, entenda, não é isso. Eu estava aqui, agora eu tenho unção e eu já vou ali operar. Para as coisas técnicas você vai ter que estudar. Mas a unção para pregar, para exortar, para levar a pessoa a enxergar o que ela não estava enxergando, socorrer ela de uma forma que faculdade não ensina, é precioso demais você fluir nisso. O que é isso? Só que muitos não enxergam. Ele acha que é o que eu falo que é um monte de açougueiro gospel. Porque ele está separando as partes, né? A picanha da costela, do cupim e tal. Então é a vida pessoal, a vida espiritual, a vida profissional. Não vamos misturar, né, carreira e fé, não vamos misturar negócios e crenças. Mas isso é uma tolice, porque vai criar um tipo de esquizofrenia gospel, assim, que você tem várias personalidades, uma bipolaridade, e você vai ficar doido. Por quê? Porque você é um ser completo e totalmente útil nas mãos de Deus. Deus vai te usar na igreja, vai te usar na sua casa e vai te usar na sua profissão, na sua empresa. Mas muitos empresários estão lutando contra isso. Ele não quer misturar. Aí um tempo desse para trás, um irmão ele falou para mim algo, eu fiquei chocado. Ele falou, pastor, você aceitaria ir lá orar na minha empresa? Eu falei, claro, eu já devo ter ido umas 1000. Aí ele falou, não, mas tinha que ser bem cedo, pastor. Eu falei, mas que cedo que hora? Das 5 às 6. Eu falei, uai. Como diz o outro, tá. Aí mas por que esse horário? Não, é porque a gente tem que terminar antes dos funcionários chegar. Porque eu não quero misturar as coisas. Eu não quero desrespeitar a fé de ninguém, eu não quero que ninguém saiba que eu estou orando lá na empresa, levei pastor lá. Eu falei, não vou não. Eu falei, por quê? Irmão, por que você acha que eles não podem saber? Porque você está querendo separar as coisas. Mas acredite, você acha que Deus está feliz com isso? Deus não queria você trabalhando em algo que ninguém nem pode saber que você conhece ele. Falei, não, reavalie isso com amor e carinho, não quero te obrigar a nada. Falei, mas no dia que você quiser me convidar para ir lá, onde a sua fé não é algo a ser escondido, você pode contar comigo. Mas enquanto for as ocultas, eu falei, eu não animo de brincar disso, não. Aí ele ficou até chateado um tempo, mas depois ele me chamou. Ele falou, não, pastor, um dia que o senhor puder, a hora que o senhor quiser. Amém. Aí eu falei, mas é num feriado, que não tem ninguém? Aí não serve. Não, dia útil, hora comercial. E aí eu fui, preguei, orei nos departamentos, liberei palavra na vida de funcionário, e para surpresa dele, que estava ainda aprendendo a lidar, né?
E o que ele descobriu? Que tinha um monte de funcionário que era crente, que na hora que ele falou, o pastor tá aqui, pastor Paz e tal. E aí ele viu que ele não precisa ter esses limites e que ele está se lutando contra a sua natureza. É isso que ele é agora, né? Ele é crente, ele é filho de Deus. E ele tem unção para fluir nela. Mas tentar segurar essa unção vai virar uma tortura para ele, né? Então, fluindo nessa unção que Deus te deu, qual que é o testemunho mais marcante nesse período, né? Que Deus te usou na vida de alguma paciente, de alguma família, talvez inteira, talvez alguém converteu através de foi para uma consulta e virou crente. Me conta para nós, que agora eu estou curioso. Acho que primeiro, lembrando aqui de cada um, que é profissional liberal, né? O profissional liberal, ele depende do seu trabalho para poder conquistar as coisas. E a gente tenta separar demais que Deus dentro do ambiente vai estigmatizar, vai gerar um preconceito, vai misturar, né? E eu acho que o crente, ou o homem de Deus, a mulher de Deus de verdade, não tem como separar. Eu tenho um testemunho magnífico sobre isso, que a minha carreira mudou drasticamente porque eu decidi ser um sacerdote dentro do meu ambiente. E Deus me revelou que eu, como médico, eu tenho que ser sacerdote, porque eu sou um cuidador de pessoas. Então, o que as pessoas mais esperam é um homem de Deus na sua vida, Deus manifestar no momento da sua dor, dificuldade, da sua batalha. E então isso para mim mostrou uma afinidade das coisas. E quanto a mais Bíblia diz que sirvo, existe uma ardente expectativa da criação pela manifestação dos filhos de Deus. Então, aqueles que não são filhos de Deus, ainda são criatura, eles têm uma ardente expectativa para que os filhos de Deus se manifestem, para que alguém que é enviado de Deus possa abençoá-lo, falar na vida dele, né? E você vai fazer isso em todo lugar que você estiver. E Deus, ele te abençoa. Deus tem multiplicado o favor, prosperado numa medida que é irracional para o mundo. O mundo não ensina o que eu faço no meu dia a dia. O mundo nunca vai te ensinar a pregar a palavra para alguém que chegou lá pedindo informações técnicas de outra coisa. E você, aos poucos, vai conseguir conciliar, porque está no ambiente, na percepção e na unção. Amém. Recentemente, uma estudante de medicina falou: Fernando, como que você dá conta? Como que aqui hoje você pregando e eu me sinto confrontado todo dia dentro da faculdade? Falei: fique em paz, irmã. Deus vai te revelar o como. Só Sim. sirva a Ele. E eu não tenho essa receita de bolo do hoje, eu não tive ela. Deus foi me confrontando em várias etapas. Vou até falar uma frase que eu particularmente acredito demais. A unção não tem método. Então não tem jeito de você falar, 5 passos para fluir na unção na sua profissão. Não tem jeito. Por quê? Porque numa circunstância a unção vai fluir de um jeito e Deus vai te dar uma palavra ou uma estratégia, e em outra situação, às vezes idêntica, Deus vai te usar de outra forma. A unção não cria métodos. E aí não tem jeito de alguém chegar, como fazer para na medicina fluir na unção. Só seja quem você é. Tem a ver com a sua natureza, né? Não é uma metodologia. Deus, ao longo do processo como médico, ele foi me mostrando como aprimorar, como cuidar de pessoas de uma maneira com mais seriedade, como cuidar de processos para que tudo flua mais perfeito, como me desenvolver como um cirurgião em detalhes técnicos, inovações, transformações, como carregar de todas as informações que a gente recebe no dia de hoje e peneirar o que realmente é para cada um. Esses dias eu falei sobre isso, que não adianta ouvir conselhos do mundo, e Deus nos ensina no Salmo 1, bem-aventurado o que não segue o conselho do ímpio. Uhum. Então tem muitas pessoas sábias no mundo, mas eu tenho que saber peneirar o conselho do que daquilo é para mim, porque Deus tem que revelar no meu coração e falar assim: isso você pode fazer, isso não é para você. E o conselho do sábio, ele é importante, a sabedoria, mas eu tenho que saber aplicá-la na minha vida. Aí entra a dependência, né? Ouvir de Deus, relacionar com Deus e não viver baseado no que os outros falam para você fazer. Seguindo o exemplo, não, eu vou fazer igual o outro. Não, igual ele não quer dizer que vai dar certo. Tem algo que Deus quer fazer em você, então você tem que perguntar para Deus. Você aprende com o outro, ouve, vê, modela,
mas checa em Deus, se aquilo é para você. Né? Mas sobre testemunhos da profissão, eu teria talvez milhares, não um. Porque uma vida cristã, ela é repleta de testemunhos. Eu tenho testemunhos de Deus mudar a situação de uma cirurgia, no meio da cirurgia. Fruto de uma oração. Eu falar, pai, muda, não pode ser assim. E facilitar o processo. Eu tenho um testemunho que eu guardo, eu não lembro o nome da pessoa, mas eu lembro muito bem no dia da cirurgia, e isso é muito comum, o medo de realizar uma cirurgia. O medo de você conquistar algo que você desejaria ter. Só que você às vezes tem a dúvida se aquilo é de Deus, se você pode, se aquilo vai ser bênção ou maldição na sua vida. Eu falo, põe em oração, descansa no Senhor. Né? Faz parte do meu consultório, eu falava, descanse no Senhor, ora, Deus vai te revelar se é para você o seu sonho ser feliz, Ele vai te dar. Mas se é maldição, se é tragédia, Ele é o Deus que te guarda, que te livra, que te tira de toda maldição. Então o nosso ambiente não está ali para causar tragédias. Isso também me traz paz, porque eu teria muito medo ao saber. Eu falo que eu amo poder falar que, graças a Deus, nunca houve, porque eu luto diariamente, oro diariamente para que nunca tenha. Eu sei o que é estar num plantão, numa urgência, atender o filho de uma pessoa baleada e falar, faleceu. É terrível. A dor é muito grande de você ver a perda. Então, a oração está no coração de cada um. Deus vai falar no seu coração o que você pode e o que você não pode. Meu papel é ser bom no que eu sei fazer e deixar Deus conduzir o processo. Mas eu lembro de uma que eu ia concluir, que ela, até o dia da cirurgia, ela me falou no dia da cirurgia, que ela orava para Deus provar para ela que não podia, que ela estava com tanto medo, ela queria que o exame desse errado, ela queria que algo desse errado, para que ela desmarcasse. E ela chegou no dia da cirurgia, assim, com muito angustiada, contou isso. Eu falei, fique em paz, irmã. Hoje é o seu melhor dia, o dia melhor da sua vida. Porque hoje é o único dia que você dorme e acorda com o sonho realizado. E eu falei, você só vai dormir hoje. E nós fizemos uma oração. Depois de 4 meses, e isso é uma rotina minha, hoje já faz parte. E depois de 4 meses no retorno, ela fala, Fernanda, até hoje eu não esqueço da sua oração que você fez. Porque naquele dia eu entrei flutuando. Uau. E eu virei e falei assim, quem sou eu para fazer você flutuar? Eu não tenho poder nenhum. Eu não guardo a oração. Ó, várias situações naquele momento, quando eu decidi orar, dentro do ambiente do centro cirúrgico, assim, uma oração particular com uma pessoa preparando o momento, preparando ela a entrar para uma situação difícil dela, Deus me deu tanta coisa, tantas experiências sensacionais do Espírito Santo, que eu não troco por nada, eu não voltaria atrás. Eu não carrego um peso que eu tenho que orar assertivo, que eu tenho que fazer acontecer perfeito, algo, que tem que tocar no coração daquela pessoa, não. Mas Deus mostra claramente as pessoas que esperavam a oração daquelas que não esperavam. E as que esperavam, você pode ter certeza, você mudou a história delas. Uau, uau. Aí dá um senso de realização poderoso. Né? Você está falando aqui, eu fico imaginando cenas, porque eu tenho essa característica. Criativo demais, eu fico imaginando tudo que a pessoa está me falando, eu vou imaginando já cenários e tal. Veio uma cena aqui, que pode ser profética, ter acontecido, ou vai acontecer, ou é só a minha imaginação. De você chorando de alegria, depois de ter sido usado por Deus na sua carreira. E você, aquela senso de realização, assim, meu Deus, que privilégio, tá onde eu tô, fazer o que eu faço, ser usado pelo Senhor. Ó, eu emocionado aqui. Ontem aconteceu isso comigo, que já aconteceu inúmeras vezes, né? Pregar, orar, fui para a oração de manhã do jejum, fui ministrar, era para ler 12 páginas do livro, lia primeiro, e fluindo e pregando, e na hora que eu terminei, assim, os irmãos, tudo chorando e orando. Aí eu entrei no carro para vir para a gravação que tinha ontem e eu não conseguia dirigir, porque eu falei, eu vou bater esse carro, eu estava descontrolado, assim. E parei chorando. Mas era um senso de realização assim, tão poderoso que, assim, eu já participei de reuniões para fechar negócios que me deu, assim, muito dinheiro.
e saí feliz, estourando champanhe, fechou um negoção. Eu já recebi ótimas notícias, mas eu falo, nada traz um senso de realização tão grande do que você cumprir o propósito de Deus, ser usado por Deus. E me ver essa cena, você felizão, chorando de Amém. alegria por ser usado por Deus. Pastor, assim, é algo que eu falo que é profético, porque eu já tive algumas profecias ao longo da minha vida espiritual, cristã, e eu falo que toda profecia Deus confirma no seu coração. E uma primeira palavra, né, há muito tempo atrás, falava de um ministério pastoral. E eu olhava, minha esposa, não. E depois houve um dia que eu fui usado por Deus para poder dar uma palavra de vida para alguém. E ali Deus falou no meu coração, né? Muito forte, mesmo sobre o sobrenatural dele. E eu Fluir nos falo dons. eu hoje com a minha esposa, a gente fala muito sobre isso. E nós somos unânimes a falar sobre isso, que não tem nada no mundo, não tem nada, é inimaginável. Irmão, se você é um médico, se você é um profissional, que você ouve falar de Deus, eu te desafio, entre de cabeça, mergulhe em águas profundas para conhecer um Deus que muda a sua história, para conhecer um Deus que muda a sua vida, um Deus que te traz paz na plenitude por completo, alegria, amor, favor, numa intensidade que você não tem ideia. O dia que eu vejo a percepção da manifestação de Deus, pastor, eu saio do meu consultório pleno. O dia que eu vejo uma paciente que entra, às vezes é no olhar, da alegria dela de estar completamente realizada, e eu ver que a história dela foi transformada, é pleno. O dia que eu ministro uma palavra de favor, de bênção, de cura, de algo na vida de alguém, e você sente o Espírito Santo agindo, nada se compara a isso. Eu tenho muitas posses, eu conquistei muitas coisas, eu tenho coisas para desfrutar demais, mas todos os meus dias eu me deparo assim, o que eu quero? Nada, só quero estar na presença. E essa é a vida plena. A vida plena é estar na presença de Deus da hora que você acorda, da hora que você dorme. É o orar sem cessar, é estar em contínua concordância, conexão com Ele. Não desliga. E eu, como médico, posso te falar, eu fazia cursão online durante as cirurgias. Eu botava a aula do cursão na cirurgia. Enquanto muitos estavam escutando música do mundo, eu ficava ouvindo o pastor Aloysio pregando. Eu via louvores. Você falou disso para ele? Eu falei, então eu aprendia. Então até hoje, meu tempo, Coração sedento. quando não é servindo o propósito do trabalho, né? Então assim, o dom, Deus deu um chamado, uma direção que nem eu sabia ser médico. Vem talvez do meu pai. Mas ali Deus utilizou essa história para revelar o poder dele na minha vida e na vida das pessoas. E cada vez mais a gente percebe que ser um instrumento em cada área é poderoso. Que é isso? E isso prospera. Irmão, isso prospera na medida que você não tem noção. Porque não é o conselho do mundo. Deus me dá conselhos em como ser investidor. Deus me dá conselhos em várias áreas, mas eu tento ouvir ele em tudo. Amém. Eu tento tirar a minha mão de tudo também. Dependência total. Você falando aí, me ocorreu algo aqui que pode ser realmente para alguém específico que está ouvindo, né? Mas me recordei de algo. Quando eu comecei o trabalho com os empreendedores radicais, fui num evento de pastores, empresários e tal, de uma outra denominação, e lá todo mundo falou, olha, empresário, todo mundo assim, tiveram 8 que pegaram o microfone para falar e os 8 falaram a mesma coisa. Empresário é muito corrido, não dá para contar com ele para muita coisa. Então você tem que ajudar ele naquilo que Deus chamou, que é ganhar dinheiro, para que o dinheiro dele impulsione a igreja, um ministério e tal, mas não exija. Se você exigir qualquer coisa a mais do empresário, além do dinheiro, você vai perder esse empresário da sua igreja. Pai, mas eu voltei de lá tão incomodado. Eu falei, eu não acredito nisso, eu não acredito. Que alguém se resume exclusivamente em dar dinheiro. E uma das coisas que Deus colocou no meu coração, e eu ensinei ao longo desses 14 anos e continuo ensinando, é que nós somos úteis para Deus, e não as coisas. Nós somos. E as coisas vêm através de nós, como parte da nossa utilidade.
Então, eu vou dar o dinheiro. Se eu tenho, Deus me deu, eu vou dar. Mas eu não vou me resumir nisso. Sou eu que sou útil, não é o dinheiro que é útil. Mas aí, o que mais Deus quer que eu faça? Então, além de dar o dinheiro porque eu tenho e está precisando e Deus me deu, o que mais eu posso fazer? Não, eu tenho algo que Deus me ensinou, então eu também vou compartilhar, eu vou ensinar. Então eu vou dar aula, eu vou pregar, eu vou aconselhar. Mas que mais? Não, ó, tem uma necessidade aqui para liderar. Uai, eu vou liderar. Eu estou aqui, eu sou útil nas mãos de Deus, então também vou liderar. Ó, tem uma necessidade aqui de ir num podcast para dar o testemunho. Uai, eu vou, ué. Mas por quê? Porque daí tira o rótulo, né, da testa do empresário cristão, que talvez você está ouvindo e você tem incômodo com a igreja por causa disso. Porque até hoje usaram você só como um caixa eletrônico. Só recorrer a você para pedir dinheiro. E eu quero te falar, você é útil nas mãos de Deus. O seu dinheiro é só algo que transborda de você, mas a utilidade não é o dinheiro, é você. Então seja útil nas mãos dele além do que você tem. Inclusive com o seu tempo, servindo a Deus. E ouvindo você falar, falando sobre fluir no poder, sobre abrir a boca e falar, e não só na carreira. Por quê? Porque você está aqui, você tem uma carreira, é útil nas mãos de Deus nessa carreira, você tem recurso, é útil nas mãos de Deus com os recursos, mas você também cuida de pessoas, você lidera, você apacenta, aconselha, evangeliza. E eu senti, você falando aí, eu senti um som na hora que você estava falando, Amém. Como um dom realmente de evangelista, de Amém. Pregar e pessoas se converterem. E não tenho dúvida que depois esse podcast vai render testemunho de gente que estava nos assistindo Amém. E foi tocado. Mas eu quero que você fale sobre isso, sobre a utilidade para Deus. E o tanto que Deus nos usa plenamente. Porque você definiu muito bem a vida plena. A vida plena é essa, acordar e dormir na presença. Amém. Relacionando, dependendo de Deus, ouvindo, conectado. Então fala sobre essa utilidade em todas as áreas. Primeiro eu vou dar um testemunho do encontro com Deus com o Senhor pregando. Aleluia. Que eu guardo a sua imagem falando. Eu tenho dois grandes testemunhos com o Senhor. Um deles eu guardo que o Senhor no encontro com Deus falando sobre o que você tem de mais precioso na sua vida não é o dinheiro. E isso conta parte do como Deus mudou a minha vida, porque eu tinha batalhas com o dinheiro. O que Deus quer de você é o seu tempo. É o bem mais precioso. Se você não tem tempo, reflita. Sua situação de vida não é plena. Sua vida não é magnífica. Você pode ter o que quiser. Mas se está faltando tempo, vou te falar, você está muito pobre hoje. Decida ser um rico. Ter tempo com Deus de qualidade. Ter tempo com a sua família de qualidade. Seus filhos. O meu dia, quando desmarco uma cirurgia, antigamente era sofrimento. Nossa, desmarcou, bagunçou minha agenda. Tudo, eu falo, oh, Deus, obrigado. Hoje é um tempo com meus filhos. Hoje é um tempo na minha casa, no meu descanso. Mas essa percepção, a gente tem que deixar Deus agir. E nessa vida de trabalho, você tem que entender que Deus vai conduzi-la de uma maneira que você vai tomar as decisões corretas para ter tempo, para prosperar na medida certa, mas entender plenamente que Deus quer o seu tempo. E Ele vai multiplicar, remir o seu tempo. Porque daí entrou na sua agenda que não estava. Essa vida da igreja, porque até então você já era médico, já tinha carreira, e aí agora entra culto, curso, que você já falou 2 vezes sobre isso, fazer curso, de estudar, culto, célula, discipulado, encontro, aí entra na agenda. Como fazer isso se sua vida é uma correria? Se você não tem tempo? Se o negócio está te consumindo, a carreira está te consumindo. E o principal, você tem que ter dependência de Deus. Se o seu tempo está sendo consumido pelo mundo, você está dependente do mundo. E essa é a grande batalha do empresário. Porque quanto mais você conquista, mais aprisionado você está. Médico, todos os médicos que você for conversar, eles estão à prisão com a sua carreira. Se eu parar de trabalhar, se eu tirar férias. Eu não tirava férias de julho, era o período que o pessoal mais operava. Eu decidi viver com meus filhos. Eu decidi que eles têm direito a ter férias de julho e viajar no momento certo, não apenas nos feriados que eu queria. Então são decisões, só que às vezes parece incompatível com a prosperidade.
E não, eu vou te falar Porque que dá uma sensação ele de te perda, dá. né? Eu podia estar ganhando mais dinheiro, estou perdendo. E ao invés de não estar ganhando, ainda estou gastando. Perfeito. E Deus te dá recurso, Deus te dá alegria, Deus te dá paz, Deus te dá uma família plena, porque não adianta nada você conquistar o mundo e perder sua alma. Não adianta. Esse versículo você tem que meditar, porque se você está gastando a sua vida para conquistar o mundo, perdê-la-á. Mas aquele que abre mão da sua vida por Cristo, ganhá-la-á. Então tem certas coisas que passam a habitar dentro de você. Mas o que eu te falo que desfrutar das coisas do reino, como médico, como profissional, como investidor, é paz de espírito, paz de alma, descanso. É. E ele multiplica. E eu testemunho muito que eu alcancei lugares que eu nunca sonhei, porque ele tem multiplicado na minha vida. Não é meu esforço, ele tem multiplicado a minha capacidade. A minha mente tem ampliado a visão, a percepção, para escolher decisões que às vezes o mundo não está enxergando. Às vezes, como carreira profissional, eu vejo claramente o que o mundo nos dita como correto. Você tem que fazer isso, fazer isso, fazer isso para alcançar. E Deus me mostra até hoje que não é esse os meus passos. E às vezes em casa, às vezes discussões familiares, falam assim, não é isso, você tem que fazer isso. E eu falo, pai, me deixa no descanso. Eu quero persistir no descanso, eu não quero sair do descanso. O descanso não tem preço, irmão. Eu poderia ganhar 500 mil a mais, mas sem descanso não tem preço esse dinheiro. É. Então eu decidi por muito tempo que abrir mão de conquistar mais para ter vida plena é melhor. Só que o que surpreende, ele dá mais. E aí você é incompatível. Mas é isso, Amém. a história é com ele. Amém. E sobre essa questão da nossa utilidade como um empresário, um profissional liberal, alguém que tem recursos que você é muito mais útil do que apenas dar dinheiro. Entra no testemunho meu de como libertar do dinheiro. Lá no Empresários, eu testemunhei sobre isso porque eu cresci de uma cultura de juntar coisas, de conquistar coisas e aglomerando, né? Então, assim, eu era uma pessoa muito pobre. Eu vim de uma classe média, meu pai bem-sucedido. Meu pai conquistou da pobreza zero, uma vida muito simples. Meu pai tem situações da vida dele, testemunhos assim de pobreza extrema. E ele foi o único da família que estudou e foi médico. Batalhou assim arduamente, trabalhou durante a faculdade para conseguir ser e conquistou. Mas ele, hoje, aos seus 76 anos, ele tem uma grande dificuldade de ser feliz por não trabalhar. Ele se aprisionou. E essas correntes limitam. Você vê o seu patrimônio, às vezes, diminuir. Você gastar para viver. É. Que mal tem nisso? Eu falo para ele, pai, não queira deixar nada. Se você está precisando, use, mas a dificuldade de conquistar. E quando eu entrei para a igreja, eu vinha de um preconceito anti-igreja, do pastor que ele ministra Deus na sua vida para te roubar, para tirar os seus bens, né? Ou seja, ele te convida para poder pegar o seu dinheiro. Então, coloque o seu coração. O dinheiro, ele é consequência. Aí Deus, aos poucos, foi modelando a minha vida dentro da igreja. Como crente convertido, eu passei a ofertar. Não ofertava. Nossa, eu tenho vergonha das minhas primeiras ofertas da minha primeira igreja. Eu falava assim, gente, eu dava a sobra da sobra do que tinha na minha carteira. E isso foi sendo modelado, mas foi ele, não foi eu. Deus foi quebrando até o momento que eu decidi ser dizimista, até o momento que eu decidi abençoar a igreja, até o momento que eu decidi ouvir Deus falando na minha vida o que eu precisaria fazer com minhas finanças. Vou te dar Ser conduzido mesmo, né? E não Vou te dar um apenas... testemunho do jejum, né? Eu já testemunhei para alguns irmãos na minha cela, mas assim, no jejum passado de 21 dias, a minha esposa, eu troquei o carro dela, magnífica, abençoada, feliz, andando de carro novo, né? E deixei o carro dela para vender. E assim, graças a Deus, a gente tinha uma vida próspera, não estava dependendo daquilo. E estava caminhando uma vida normal. No jejum, primeiro dia do jejum aqui na igreja, durante uma oração, o Espírito Santo desceu sobre a minha esposa e ela virou para mim assim claramente, falou, Deus me falou algo para falar para você.
Ele falou que você vai receber uma proposta no nosso carro durante o jejum e que é para você aceitar a proposta. E que depois de aceitar a proposta, você vai ofertar 20% do valor do carro. Eu olhei e falei assim, amém. Ouvi, né, o espiritual dela. Na manhã seguinte, meu carro já estava meses parado e eu não estava lembrando, e ela muito menos ia lembrar de que tinha carro para vender. E de repente, na manhã seguinte, na hora do almoço, eu sentado para almoçar, um irmão da célula, não é da minha célula, mas de outro do nosso discipulado, me liga, estava para vender meu carro. Fernando, eu tinha uma proposta no seu carro, eu não sabia se eu te ligava, porque eu já te liguei uma vez e você recusou. E hoje eu decidi te ligar. Eu falei, irmão, você não precisa nem fazer a proposta, que é espiritual, você não vai entender o que eu vou te explicar. E eu já estava chorando, falando assim, eu aceito a proposta que você vai fazer e eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção na minha vida. E naquele dia ele conseguiu efetuar a venda e assim, entrou o recurso. Só que durante o jejum, eu como empresário e investidor, decidi algumas operações de investimento e investi. Peguei boa parte dos meus recursos que estavam na minha conta e fui sair investindo, né? E ao término do jejum, Deus ainda falou de novo comigo. Porque eu ofertei o valor dos 20%. Então, um dia um irmão me perguntou sobre a operação do carro. Eu falei, a operação do carro não foi lucrativa. Né? Porque você vender um carro já é difícil usado. E se você ofertou 20% dele, você pode ter certeza que ele não pagou o novo, tá? Mas Deus me falou no meu coração. Naquele dia, aquele recurso que entrou da venda, depois de ter ofertado tudo, a minha conta, eu tenho várias contas bancárias, mas isso nunca tinha acontecido na minha vida. Todas elas, no dia que o dinheiro do carro entrou, todas elas chegaram a zerar. Não ficaram negativas. Mas sabe aquele dia que você olha para a conta, olha para outra, olha para outra e fala assim, gente, o saldo está próximo do zero. E naquele dia, aquele dinheiro foi uma provisão na minha vida. Mesmo que eu não precisasse, talvez eu poderia alocar de outro local, mas Deus me respondeu a oração, Deus mostrou claramente que Ele conversa comigo e que Ele gera os meus recursos. Aleluia. E que eu descanso no Senhor para momentos de ofertar, dizimar e entender que eu não estou aprisionado nas coisas materiais, eu sou liberto disso. E Ele me dá todo dia a alegria de ter o que eu tenho, plenitude que eu tenho e conquista mais e promessas de coisas muito maiores. Amém. Porque eu sei que Deus vai multiplicar muito na minha vida para transbordar na vida dos outros. Amém. Na minha empresa hoje eu sou feliz de transbordar. Eu quero que cada funcionário tenha o maior salário. Eu quero que ele tenha. Eu falo para eles, a empresa tem que crescer para vocês prosperarem. Mas antigamente eu tinha dificuldade de pagar um bom salário. Hoje eu tenho felicidade de pagar. Uau. Percebe? Deus vai transformando o seu coração. Deus foi me limpando da escassez. Eu tinha dificuldade de comprar um bom presente para mim. Eu achava que eu não era digno, ia desperdiçar o dinheiro, não precisava. E assim Deus foi transformando. Dificuldade de comprar um presente para minha esposa. Eu até testemunhei esses dias que eu fui comprar um presente de Dia das Mães para minha esposa e levei meus filhos. Numa loja que eu sei que ela gosta muito e eu nunca tinha ido. Porque eu sei que é cara, então geralmente eu não frequento. E os meus filhos chegam lá escolhendo sapatos, escolheu um. Eu perguntei para ela quanto, né? E era o mais caro. Falei, meus filhos, olha aqui, esse aqui é mais barato, é mais bonito. Né? A gente tem uma tendência a ver as coisas bonitas no mais barato, né? E aí Deus falou no meu coração, não, leva o mais caro. Você está presenteando ela. E meus filhos sorriram, né? De eu levar o melhor presente para a mãe. Uau. Eles ficaram extremamente felizes. Ela ficou surpresa. E aquilo não roubou nada de mim. Foi uma paz. Aleluia. De ter dado. Esses dias, viajando de carro, mesma situação comum. Testemunhei no consultório. Um marido falou, nossa, demais. A gente está viajando num carro novo. E minha esposa, durante a viagem, pega o pezão lá e põe lá em cima do para-brisa, né? Sujo, né? O carro novinho, cheirando novo, e você vê aqueles pés, o sapato, né? Arranhando. E eu olhei e falei assim, nossa, vou falar para ela tirar o pé, né? Já falei várias vezes, tá, meu amor? Me perdoe as vezes que eu te falei, mas Deus tem transformado. Nesse dia eu não falei. Nesse dia, lá no meu coração, Deus falou para mim. Falou, você serve o carro ou o carro que te serve? Uau. E eu olhei e falei assim, é verdade, quantas vezes eu servia o carro, né? Preocupei tanto com ele que não desfrutava.
E ela tá desfrutando do que tem. E eu ia brigar com ela para tirar, para cuidar do carro. Eu falei, não, é o carro que me serve. Aleluia. Percebe? Então Deus foi lavando a minha herança Amém. escassa e me levando para uma prosperidade que é desfrutar do que eu tenho na plenitude máxima e saber que Ele me produz a fartura, porque eu sou justo. E Deus dá fartura aos justos. Amém. Que Deus planta prosperidade na nossa vida simplesmente porque nós honramos a Ele. Amém. E Ele sabe que a gente vai transbordar e Ele multiplica porque você vai abençoar em muitas vidas, não é a sua. A minha herança era abençoar a minha. Hoje eu sou feliz e eu sei, assim, Ele sabe aonde vai parar. Amém. Na minha geração vindoura que está aí, muito além do que eu vou conquistar, estão Aleluia. neles. Você sabe, a palavra diz que os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos e os caminhos dele são mais altos. Amém. Essa palavra pensamentos, no original, é makashabá, que é a mesma palavra em todos os outros textos que fala sobre propósito. Então, o propósito de Deus é maior do que os nossos. Às vezes a gente quer ter uma profissão para garantir a segurança da nossa família, deixar uma herança para os filhos, né, abrir uma empresa para ter uma renda melhor, uma qualidade de vida, mas os propósitos de Deus sempre são maiores. Aí quando você pergunta, tá bom, mas maiores como? Aí entra a segunda parte, os caminhos deles são mais altos. Aí essa palavra caminhos, no original, é a mesma palavra usada para falar sobre caravana. Caravana. Então as caravanas de Deus são maiores do que as nossas. Por quê? Porque nos nossos propósitos, quantos vão ser abençoados junto com a gente? Normalmente é quem mora com a gente. É um carro leva todo mundo. Mas você sabe que nenhuma viagem feita com um carro só, mesmo que ele esteja cheio, é chamado de caravana. Para ser uma caravana, tem que ser um veículo maior com muito mais pessoas. Então, os propósitos de Deus são maiores do que os nossos, porque sempre envolve abençoar muito mais pessoas. E aí você vai se tornar uma grande caravana. Você está indo para uma direção e tem um monte de gente junto com você, sendo abençoado junto com você. Precioso isso. E agora, no dia 12 de setembro, eu vou realizar o workshop Revolução nos Negócios. Você que quer, junto comigo, desenvolver um plano bem claro para você direcionar os seus negócios, poder estruturá-lo, diagnosticar tudo que precisa ser revolucionado e também ali perpetuar o seu negócio, que foi multiplicado pela força de Deus, mas dentro desse planejamento. Faça a sua inscrição, o link está aqui na descrição desse vídeo e vem junto comigo revolucionar. E aí entra a segunda parte que eu queria te perguntar, que é onde entra a liderança nisso. Porque daí você foi liderar pessoas. Num primeiro momento, você foi fazer os cursos e passou a ser liderado. Você tinha um líder de célula para falar na sua vida. Mas agora, depois você se tornou esse líder para falar na vida de outros. Mas isso exige tempo, você tem que estar na reunião de discipulado, você tem que fazer a célula, aí tem encontro, tem conferências, e essa gestão do tempo para servir a Deus, a importância de estar disponível, como que você dá o que você não tem. Então, como que você lida com a liderança no meio dessa vida plena? Ó, o podcast é cheio de testemunho, vou dar mais um. A viagem para Israel era uma viagem que faz parte do cotidiano da igreja, falar da viagem, né? Mas não era meu sonho. Nunca tive esse sonho de conhecer Israel. Percebe que eu não tenho herança cristã, evangélica nenhuma. Sim. Deus plantou e multiplicou. Percebe? Era como se fosse um solo que estava vazio e ele fez todas as coisas. Por isso que eu falo, quando eu abri a porta, ele conquistou, ele rega, o sangue dele lava meu coração todos os dias. Amém. E multiplica. Mas o pastor Naor um dia falou, naquela viagem para Israel, de poucos casais, falou, nós estamos indo para Israel, vamos. E naquele dia, minha esposa tinha uma grande batalha de viagens internacionais, tinha quase 10 anos que nós não viajávamos internacionalmente, por causa da dificuldade de avião. E eu conversei com ela, me deu vontade de viajar. Falei, é uma viagem, vamos, é poucas pessoas, né? Não é aquela viagem de ônibus, algumas coisas diferentes. E naquele dia, eu ainda tinha muito preconceito dentro de mim de igreja, ainda. Então, eu recebia muito de Deus, eu desfrutava da igreja na plenitude, o quanto eu aprendi.
aqui dentro, gente, quando eu olho pro quanto eu cresci aqui dentro e sou grato pela existência de um ministério, né? Aleluia. Mas quando a gente entra na intimidade, né, uma viagem com pastores, e eu não tinha vínculos pastorais com nenhum, pouquíssimos pastores. Eu nunca quis ter esse vínculo. Então eu tinha talvez um preconceito, herança lá do meu pai. Falava mal de pastor e eu achava que eu não devia ter essa proximidade. Mas a viagem para Israel me trouxe uma proximidade de conhecer grandes homens e mulheres de Deus. Aleluia. Grandes homens e mulheres de Deus. Foi magnífico, eu desfrutei muito, conheci pessoas magníficas naquela viagem. E ali mudou a minha história, que eu voltei dali querendo ser líder. Uau. Eu voltei, já quase 4 anos numa cela, do Luiz Onofre, que é um grande irmão que eu amo demais, louvo a vida dele, porque ele modelou a minha vida, ele plantou na minha vida por muitos anos. E um dia eu falei para ele, irmão, eu quero multiplicar, eu quero ser líder de célula. Foi rapidinho, na hora que foi. E é uma decisão de você querer servir a Deus. Então ali eu comecei a entender a importância que você só recebe Deus servindo Ele. E a gente quer muito de Deus, né? Coisas para nós. Mas é servindo que Ele transborda em nós. E você vê Ele agindo na sua vida e você vê o quanto você é abençoado. Uau. Então, a célula passou a ser um processo na minha vida de decidir ser líder. Então, ali me forjou como líder da célula um sacerdote. Eu quis muito ministrar a palavra que estava no meu coração por anos. E todos os meus dias eu aprendo na célula a receber testemunho, a tentar ministrar a célula, a evangelizar. Pastor, por mais que eu tenha talvez algo de capacidade de evangelismo, eu sempre fui limitado no evangelismo. Fala para mim, nossa, é a maior batalha minha, conversar, conquistar, trazer pessoas para Cristo. Mas eu sei que só manifesta porque é o que Deus quer. E são avanços, né? E o discipulado eu aprendo, amo e desfruto. E as reuniões, não faltar um encontro com Deus, não faltar um culto. Então, quanto mais oportunidades surgem de Deus, eu só falo assim, é de Deus, é para mim. Eu tenho certeza que quando Deus falar é para você, eu vou, em pleno. E o tempo se ajusta, o tempo de todas as coisas se ajustam. E como empresário, a gente tem que aprender a entender que o tempo também é de Deus. E aí eu tenho que saber desfrutar com Deus e entender essa gestão que Ele vai conduzir na minha vida. Amém. Como médico profissional liberal, Ele foi construindo portas para mim, fechando coisas que eu fazia que ocupavam tempo, abrindo outras, que decidindo por outras. Você, tirando do propósito, e aí, interessante que Ele vai alimentando o seu propósito com Deus. E Ele vai falando assim, tá vendo aquele sonho que você tem? Então, Deus já me mostrou grandes sonhos que eu já preguei no meu consultório. Eu falei, ó, se você espera um dia operar comigo, eu falo que se prepare, porque vai ter dias talvez que eu não estarei disponível para você. Porque meu sonho não é ficar ganhando dinheiro cuidando de pessoas. Meu sonho é abençoar vidas. Porque é lindo você ver pessoas receberem de graça sem merecer. Elas entrarem com um desejo, ganharem o além sem pedir. Ou serem abençoadas sem nem ter te pedido. É lindo você poder fazer isso. E é difícil exercer Cristo cobrando, né? É tão difícil um ministério que precisa do dinheiro para poder fluir Deus. Porque aí inviabiliza a situação. É o contrário. Deus flui, porque pode embaralhar a motivação, né? Ah, tô fazendo aqui, eu vou pregar para essa pessoa aqui, porque se ela converter, ela tem dinheiro demais, ela vai ajudar demais. Eu só sei que Deus conecta o tempo. E aí Ele reme o tempo. Eu falava muito tempo para o pastor Semmer, ele falou, não, Deus vai remir o seu tempo. Eu tinha esse medo. E hoje eu tenho tempo de sobra, minha esposa fala, e não falta provisão, e eu sou pleno no descanso, na abundância, no desfrute das coisas que Deus tem para mim. E no meio disso tudo ainda escreveu um livro. Quero que você finalize já o tempo encerrando, porque a gente sem perceber já passou o tempo, mas porque quando tem vida é assim, flui, né? É uma fonte a jorrar. No meio disso tudo, veio o desafio de escrever um livro. Fala um pouco para nós do desafio e do conteúdo do livro. O livro, eu tenho que honrar a vida do pastor Rafael, porque foi uma mensagem dele no meu celular que chegou do desafio, que eu nem lembrava que existia o desafio dos vencedores. E naquele dia, o meu lado de gostar de ser desafiado manifestou.
Então o Senhor foi o canal do desafio. Amém. E a igreja, ter esse portal facilitou muito, muito, muito para que eu pudesse colocar em um livro tudo que eu vivia. E foi um desafio, porque não é minha matéria favorita, redação. Pelo contrário, foi talvez uma das poucas matérias da vida que eu precisava fazer reforço. Então escrever foi difícil, mas eu falo que foi cheia da unção espiritual, porque não foi conhecimento médico. Conhecimento médico está nos livros médicos, né? Então conectar a área médica com a área espiritual é muito difícil. As pessoas querem separar, né? Então fazer essa conexão é difícil. E aí eu vejo que Deus, no meu ministério, dentro do meu consultório, ele vai revelando conhecimento, sabedoria de como lidar com essas coisas. E aí eu fui tentando trazer o conceito vaidade, que no começo era uma batalha a ser enfrentada, para a realidade que eu desfruto hoje. Então, quando Eclesiastes se manifestou, Salomão falando que tudo é vaidade, eu entendi plenamente que o marido que está emburrado ali para dar um presente para a mulher que quer fazer uma cirurgia plástica, eu falei para ele, irmão, trocar de carro que você gosta de trocar é a mesma coisa que ela realizar o sonho da beleza que ela quer. Toda mulher deseja ter o sonho da beleza dentro dela. E ao longo de estudos bíblicos, Deus me revelava muito sobre a rainha Esther. E um dia pregando, o irmão virou para mim e falou assim, irmão, você lembrava que a rainha Esther passou um ano com mirra, óleo, banho no leite, no perfume, para poder exercer um propósito de Deus na terra? Um propósito importantíssimo, que eu falava que assim, a rainha Esther podia ser dotada de vários outros dons, né? Podia ser guerreira, sábia, né? Mas se não fosse bonita, bem cuidada, nem entrar na frente. Deus decidiu que na história da rainha Esther, a chave dela ser posicionada fora a beleza. Então a beleza tem um grande propósito na vida das mulheres, né? Na vida das mulheres e como lidar com isso. Então eu falo que vaidade não está em fazer uma cirurgia plástica, vaidade não está em trocar de carro, não está em comprar coisas. Vaidade é o que você faz com isso e o que aquilo ocupa no seu coração. Então a cirurgia é um canal de resgatar a sua saúde, a sua beleza, a sua autoestima. Te ver pleno é o que Deus quer da sua vida. Deus quer te feliz. Sim. Deus não quer roubar a sua saúde. Se você tem dificuldade... Está muito ligado, por exemplo, eu falei isso para um irmão esses dias para trás, né? Tratamento odontológico. Eu falei, e ele estava em dúvida, não, dinheiro demais, pastor, tá, para gastar. Aí eu falei, então, você acha que Deus quer ver você sorrindo ou só puxando a boca assim? Eu falei, não, ele quer te ver sorrindo, mas sorrindo, faltando 3 lateral, 1 atacante, seu sorriso vai ficar mais bonito, Deus vai te ver mais feliz. E aí ele, vou gastar esse dinheiro todo aí, vou fazer então isso daí. Por quê? Porque não é a vaidade no aspecto assim, eu quero ter o sorriso dos artistas. Não, Deus quer me ver sorrindo. Então se para isso eu tenho que arrumar os dentes, eu vou gastar dinheiro com isso. Deus quer ver a mulher feliz, o homem feliz. Marido, né? E o que é importante, ao longo do processo das nossas vidas, então, ao longo de chegar na plenitude do que Deus quer das nossas vidas, nós erramos várias vezes. Então, nós somos falhos e pecadores mesmo. E está na nossa natureza carnal. E esse errar produz consequência na nossa carne. Então, às vezes, um período depressivo, você ganha 20 quilos, 30 quilos. E foi uma doença que manifestou. Você cura da depressão, mas a obesidade persistiu dentro de você. E aceitar a doença dentro de você é uma maldição tremenda. Eu até falei isso no bastidor aqui antes de começar a gravar, que eu sou um testemunho disso. Porque eu cheguei, né, em 168 quilos e 168 argumentos para convencer todo mundo que estava tudo bem. E eu cheguei em 168 quebras de objeções para falar disso. Então, assim, quem está numa condição dessa, ele se convence de que está tudo certo e ainda combate qualquer um que quer o seu bem e quer falar que não está certo. E quando que eu decidi primeiro fazer a cirurgia bariátrica, foi quando eu percebi que eu ia perder meu ministério. Eu não seria uma ferramenta disponível nas mãos de Deus. Porque o espírito estava bem, a alma estava sendo transformada, mas o corpo estava definhando.
E aí até testemunhei isso, fizemos um encontro, maior encontro até então na história da igreja, 500 pessoas na chácara, um mover recorde. E aquele tanto de gente para converter, eu ia pregar 6 palavras, preguei a primeira e acabou, morri. Não dava conta, não tinha joelho, não tinha costa, não tinha ânimo, não tinha garganta, não tinha energia. E ali eu concluí, eu falei, ou eu recebo ajuda e me trato e corrijo isso, ou vai acabar meu ministério. O mover vai continuar. Só eu que vou ter ficado de fora. E então, depois da bariátrica, agora vem academia, monjaro, estilo de vida, padrão, preocupação de rotina e saúde, não como uma religião, porque muita gente fala disso. Tem gente que converteu para essa religião, agora tudo é natureba e agora é uma religião. Mas não, é de uma preocupação de viver o mover de Deus plenamente para a minha vida. E para isso eu tenho que estar bem comigo mesmo, tenho que estar bem fisicamente e até um bom testemunho. Estou olhando hoje quantas pessoas que não me procuram falando, pastor, seus videozinhos estão me ajudando. Porque você mostrando lá no domingo, você na academia, pelo amor de Deus, eu arrumo tanta desculpa para não ir. E de 5 horas da manhã, nossa, eu falo que eu não tenho tempo, mas se eu estou acordando mais cedo, está indo. E aí eles estão se movimentando, mas aí logo depois vem os outros testemunhos, né? Eu estou conseguindo servir a Deus com mais alegria, com mais energia, eu estou feliz, eu estou bem, a esposa está agradecendo, e tudo isso tem a ver não com a vaidade, não estou lá na academia porque eu quero ter o bombadão, bonitão para ficar na frente do espelho ali, mas eu quero ser uma ferramenta útil nas mãos de Deus e bem, e Deus quer me ver bem. E a saúde, as pessoas têm um grave erro, e eu como médico, como cirurgião plástico, eu olho demais isso. As pessoas querem mudar a imagem, mas elas não querem olhar para a sua saúde nem pelo preço de lidar com a sua carne. Elas não querem parar, interromper os seus prazeres. Elas não querem abrir mão do seu tempo de coisas que elas estão presas para poder sacrificar. E a saúde, eu resumiria em 2 situações, né? Quando a gente falar de obesidade, você vai falar em MC, eu falo que não, olhar para um paciente que está fora do plano de Deus é você ver que você está produzindo 2 coisas. Ou você está produzindo gordura, que Deus te fez com gordura. Ela faz parte da sua vida, ela é saudável, mas na medida certa, no domínio correto dela. Então, se você está aumentando desproporcionalmente sua gordura, não é envelhecimento. É você que não está gerindo a sua vida corretamente. E isso vem manifestando na sua vida na forma lá na frente de doenças. A principal doença que vai te matar é a aterosclerose. São as doenças ligadas ao excesso de gordura, colesterol. As doenças todas têm conexão com o mau hábito de vida, a má gestão da sua saúde ao longo da sua vida. Talvez aos 40 anos você não perceba, mas já está doente. Segundo, a sua saúde você conquista ganhando massa muscular. Não é um número, é o volume do quanto você tem esforçado no seu corpo para ser longevo. Uhum. E quem te dá essa força é Cristo. Eu falo que espiritualmente, sem o Espírito Santo, você não consegue. Senão você vai se aprisionar também nesse culto ao corpo. E a importância é ter uma regra, de ter um equilíbrio para isso. Mas lute espiritualmente para vencer a glutonaria, o sedentarismo, a dificuldade de você cuidar do seu templo, para ver Deus manifestar. Porque se você cuida, ele vai transbordar na sua saúde e você vai ter longevidade, que é a sua oração. Você não quer abreviar seus dias, você quer aumentá-los, mas para isso exige de nós. E papel como médico, muitas vezes, é orientar o caminho, as mudanças. Mudar a imagem é só um gatilho para você despertar a necessidade que agora está fácil cuidar. Porque a dificuldade, o monte muito grande, você declarar monte, lança-se ao mar, é fé. E então você conseguir ver acontecer é difícil, mas Deus planta no seu coração situações para você conseguir fazer acontecer. Amém. E conecta pessoas Amém. Que vão ser usadas por Deus para te direcionar nisso, né? Eu louvo a Deus que estou diante de um abençoado instrumento nas mãos de Deus para mudar histórias, realidades, famílias. Louvo a Deus e agradeço a sua disposição em vir, contribuir conosco, sentir unção. Pode chamar Através de quantas tudo vezes que foi. quiser. Amém. Senti muita unção. Creio que testemunhos poderosos nascerão do que foi dito aqui hoje e quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Amém. Né? Eu sei que algo está sendo gerado em você. Deus está gestando algo em você, um projeto, uma ideia. Sinta uma palavra profética.
que você busque conselhos dentro desses projetos, mas que você já comece a executá-los. Não sei quais são as ideias, projetos, desafios que estão diante de você. Você gosta da palavra desafio, mas tem algum desafio que Deus está fazendo para você e que Deus está colocando, que é para tirar do campo da imaginação, da projeção e entrar no campo da execução. Porque Ele está com você nisso. Não sei o que é. Estou liberando a palavra profética. Aleluia. E você vai ter clareza e vai pôr o pé na água e Deus vai conectar tudo que for necessário para ver isso acontecer. E aí, quando você voltar aqui, eu creio que já vai ser com testemunho desse novo projeto que Deus te deu e foi executado através de você. Já está no jejum, já. É? O pedido já está no jejum. Aleluia. Já. Esse desafio, e em nome de Jesus, no jejum, ele vai se concretizar. Aleluia. Olha aí. Glória a Deus. Obrigado, meu querido. Amém. Eu queria, Eu que agradeço. Finalizando, você liberasse uma palavra para quem está nos assistindo, para que eles vivam a vida plena. Amém. Irmãos, o que eu tenho para te dizer é que abra seu coração, porque aqueles puros de coração verão a Deus. E eu tenho certeza que você quer ver Deus manifestar na sua vida, você quer vê-lo no seu dia a dia, todos os dias da sua vida, em todas as áreas. Então deixe Ele entrar, deixe Ele limpar as suas feridas, te curar, deixe Ele tirar o que é sujo, o que te faz mal. Permita Ele fazer morada dentro de você, que você vai perceber que os caminhos do Senhor são melhores do que os seus. E você vai ter a convicção que esse Pai que te ama muito, Ele cuida de você nos mínimos detalhes. E vou te convidar, ter uma vida debaixo do favor é maravilhosa. Esse convite é feito para você. Ele sempre esteve com você na sua porta, na sua mão. Ele está só esperando você chamá-lo para entrar. Aceite. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Que é isso? Obrigado, queridos, você que ficou conectado aqui conosco nesse episódio. Quero desafiar você, porque se prendemos com o Fernando. Tem que ser bom para aceitar desafio e ir para cima na dependência de Deus. Então, aceite um desafio agora. Coloca todo mundo que você conhece para assistir esse podcast. Compartilha nos seus grupos de WhatsApp. Curte, comenta, se inscreva no canal e participe daquilo tudo que Deus está fazendo através de nós. Temos vários outros episódios aqui no canal e quero te lembrar, dia 12 de setembro agora eu vou fazer o workshop Revolução dos Negócios. Vai ser um evento online de 6 horas, nós vamos passar junto para ajudar você a tomar as decisões que precisam ser tomadas para que o propósito de Deus se cumpra através do seu negócio, para que você veja a caravana aumentar e que você veja Deus fazer coisas ainda maiores, incríveis, através de você e daquilo que Ele colocou nas suas mãos. Se você ainda não está inscrito, o link está aqui na descrição desse vídeo e a gente se encontra lá. Fica na paz, Deus te abençoe. Um abraço.